Entraram 4 pedidos durante o fim de semana do lançamento e eu fiquei muito feliz. Listei todos os produtos que eu precisava fazer, organizando a quantidade de cada item para ter um controle melhor e aproveitei para fazer a lista de compras de materiais que eu ia precisar. Olha só quem tá de férias e tá treinando aqui comigo, porque futuramente ela que vai assumir a empresa, né? Já imprimi todas as capas para poder adiantar o processo da produção e essa aqui é do bloco checklist que vocês já conhecem. Inclusive foram 3 unidades de bloco que saíram nos pedidos. Muito fofo. Essa capa já faz um tempinho que tá no site, mas é a primeira vez que tem pedido dela com essa frase "se concentre no melhor". Inclusive a paleta de cores é a mesma da coleção nova e foram 2 unidades. Essa outra aqui é a que eu mais estou apaixonada depois da coleção, que é um degradê de azul, roxo e rosa, e ficou muito perfeito. Também foram 2 unidades que saíram. Ah, são cadernos A5, tá? Tanto essa como a outra. Essa daqui você já conhece de cor, né? Que é a capa do mini planner. Era para ter saído a frente e o verso na mesma folha, mas eu errei na configuração. Aqui é a parte da frente da prancheta, e eu juro que estou apaixonada por essa paleta de cores do lançamento, porque realmente ficou muito viva as cores, ficou muito linda, e foram 2 pranchetas que saíram, graças a Deus. O controle financeiro é o Black, All Black, não sei como que se pronuncia, mas saiu um dele também. E aqui são os mini blocos A7, que eu imprimo a frente e o verso tudo na mesma folha, dá para imprimir 2 por folha. E aí foram 8 estampas, eu acho que saíram, uma mais linda que a outra, juro. Ah, eu tô apaixonada, eu sou apaixonada pelos meus produtos. E aí eu já vou organizando aqui para poder laminar, né, para continuar o processo de produção. Ah, e eu tinha esquecido, mas também tem essa capa aqui, que é do cardápio semanal Lemon, que é limão em inglês, que eu tinha deixado separado porque eu vou fazer uma laminação diferente. Comecei a fazer a laminação das folhas e eu juro que a cada folha que eu colocava na laminadora eu ficava muito feliz, porque já fazia muito tempo que eu não tinha tanta capa para laminar como tive nesse dia. Então, se durante o vídeo vocês me verem falando toda hora, tô feliz, tô apaixonada, é porque eu realmente tô muito feliz, tô muito apaixonada, tô vendo assim, tipo, onde minha empresa tá chegando e cada passo que eu dou, cada degrau, me deixa muito feliz, muito extasiada, não tenho nem palavras. Terminei de laminar tudo e olha só quanta capa. Gente, não, tô muito feliz. Ai, meu Deus. Muita capa mesmo. E aí eu vou deixando aqui descansar para amanhã, né, para poder cortar e montar todas elas, para ficar bem legal. Então, vou deixar aqui e amanhã eu volto para montar tudo. Já cheguei no ateliê colocando a impressora para imprimir os miolos, né? Porque tinha muito miolo para imprimir e tá vendo a minha mão ali do lado. Pronto, tava mexendo na outra impressora para tentar dar um jeito para colocar ela para imprimir miolo também, porque eu tinha muita coisa para imprimir e só tinha uma impressora funcionando. Então eu fiquei mexendo, mexendo, mexendo até resolver o problema. E resolvi, tipo, mais ou menos, mas eu resolvi. Aí chegou essa caixinha pra mim e eu sou muito ansiosa, eu já fui correndo pra abrir. E eram os miolos, porque eu já compro tudo cortadinho no tamanho certo pra poder facilitar o trabalho e também aumentar minha produtividade. Então eu tava conferindo ali se vieram as quantidades e os tamanhos certos. Coloquei a Elaine, que é a minha irmã mais nova, para fazer a primeira tarefa dela aqui na Star, e era separar as folhas, né, que já estavam laminadas. Era só passar o estilete ali no meio, mas eu tava mostrando a ela como fazer para não danificar as capas, né? E aí rapidinho ela desenrolou, então rapidinho ela fez aí essa separação. Depois eu pedi para ela ir pesando e separando os miolos dos bloquinhos A7, enquanto eu tava ali, ó, mexendo na impressora. Continuei mexendo para dar um jeito nela para ela imprimir os outros miolos. Depois de muito tempo, consegui resolver o problema da impressora, deixei ela lá, imprimindo alguns miolos, e fui refilar as capas que a Elaine já tinha separado para mim. Comecei pelas que precisavam de estilete, e depois peguei a refiladora para refilar as demais. Acabei de refilar aqui todas as capas e agora eu tenho esse montinho de capa. Tem os adesivos, né, que eu ainda vou encapar
os papelões, então vou deixar separado. E essas daqui, que são as dos bloquinhos, elas não precisam, né? São capas flexíveis, então já tá certinho aqui tanto a frente como o verso. Então eu comecei a separar todas as capas por tamanho para poder começar a montagem. Eu acho que essa é a parte que eu mais gosto na encadernação. Aí eu cortei os papelões que estavam faltando, que eram os tamanhos maiores, que vão na prancheta e no cardápio semanal. Como eu falei, o cardápio seria laminado em um material diferente, então eu gosto de usar ou o contact ou o vinil, que é para ele ter aquele brilho para poder escrever e apagar com a canetinha como se realmente fosse uma lousa. Nessa hora, quase que eu esquecia de colocar o imã embutido, porque é um cardápio magnético, né? E eu tinha esquecido de furar para colocar ele. Aí eu resolvi ali rapidinho e graças a Deus deu certo. Capinhas prontas, ou quase, né? Deixa eu mostrar para vocês como que ficaram as capas que estão quase prontas. Essas daqui são tamanho A5, essa é do controle financeiro, caderno Colors, todos esses produtos vocês encontram na nossa loja, tá? Esse daqui é do caderno Consciência, que eu tinha mostrado para vocês também mais cedo. Essas daqui são as maiores. Ah, e eu já coloquei todas as guardas, né? Tinha esquecido. Ah, mas eu filmei, né? Aqui é o cardápio semanal. Olha só, o verso dele também é estampado. E o imã dele é embutido, que não dá pra ver. E essas duas aqui são da prancheta. Essa parte de cima fica livre para poder colocar o clipe, né? E o verso também é maravilhoso com essa estampa floral. Tá faltando ainda essas outras capas porque eu tô esperando chegar o material para poder finalizar, né? Que são as do bloco checklist. E também tem aqui o mini planner, que é o tamanho A6. Então, todas essas capas eu tô esperando chegar o papelão para poder montar elas. Momento impressão de miolo. Haja miolo para imprimir, viu? Quanto mais eu imprimia, mais tinha ainda para fazer. Tinha hora que eu achava que era o último e quando eu via, ainda tinha mais alguns. E olha só, lá no finalzinho, a outra impressora colaborando comigo, fazendo a parte dela e imprimindo o miolo também. Mas espera aí que eu vou mostrar para vocês. Um dos únicos miolos que deu certo imprimir nela foi o do bloco checklist, que ele estava saindo perfeitamente, então eu coloquei ela para adiantar logo eles, né? Também eram 3 blocos. Mas pelo menos para isso ela serviu e colaborou. Me ajudou bastante, porque querendo ou não agiliza a produção, né? Se fosse somente uma impressora, cara, eu acho que ia passar uns 3, 4 dias imprimindo todos os miolos que tinha para fazer essa semana. Comecei a juntar as capas e os miolos dos bloquinhos A7 para facilitar na hora que eu fosse furar. E fiz a mesma coisa com os cadernos A5, sempre conferindo o miolo, porque alguns eram quadriculados e outros era pontilhado, olhando com atenção para não colocar o miolo na capa errada. Depois eu tive que refazer essa etapa dos bloquinhos, porque olha só como que vieram os papéis, com cortes irregulares. São milímetros irregulares, mas faz muita diferença na hora que monta o produto. Um lado estava retinho e o outro não estava. Então eu comecei a separar os tamanhos que eram milimetricamente maiores dos menores. Depois que eu fiz isso, eu precisei pesar tudo de novo para separar os miolos dos bloquinhos e só depois colocar a capa novamente.
Enquanto eu estava separando os bloquinhos, eu coloquei as duas impressoras para imprimir aqui o miolo do Desk Planner semanal. E olha só o tanto de folha que imprimiu. Ai meu Deus, vou ter que refilar isso tudo. Mas vamos lá, né? E eu também deixei imprimindo esse daqui, ó, que é o bloco de brinde. Acredito que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior. É um notepad tamanho 7x7. Ele tem menos folha, mas eu também vou ter que refilar tudo. Aí eu vou separar aqui agora e começar. Lembram que no vídeo anterior eu falei que eu meio que ia me arrepender de ter inventado de fazer esse bloco sem a borda? Então, eu não me arrependi, mas eu confesso que é trabalhoso refilar folha por folha. Nesse dia eu tive que fazer 3 blocos, então foram 150 folhas, aliás, 75 folhas para refilar, né? Porque em cada uma tinha 2. Mas deu muito trabalho, porque tem que cortar tudo certinho, retinho, um por um. Ai, um sonho ter aquela guilhotina semi-industrial, mas eu sei que minha hora vai chegar. Quando eu tiver ela, eu vou conseguir fazer várias e várias folhas tudo de uma vez. Vai aumentar muito a minha produtividade. Mas antes que comentem aí, eu não estou reclamando, tá? Eu só estou falando da minha realidade. Eu sou muito grata por tudo mesmo que eu conquistei até hoje aqui na Star. E vamos embora, por aqui é só corta e corta. Chegou essa pequena caixa também pra mim e eu vou abrir pra mostrar pra vocês o que é que tem dentro dela. Chegou essa cola aqui pra mim, que é a cola de blocagem, inclusive é a primeira vez que eu vou usar essa marca, por indicação da Lidiane Severiano. Aí também chegou 2 clipes de prancheta. Por enquanto eu tô comprando só na unidade mesmo eles, porque pensa num trem caro. Agora eu vou passar a cola nesse bloquinho aqui que eu já deixei na prensa, tudo retinho. Inclusive eu nunca usei essa cola, é a primeira vez mesmo. A que eu usava era outra marca. Só que aí eu vi a Lidiane indicando ela e pensei, por que não testar, né? Já que o fornecedor é aqui de perto. Então eu comprei uma e vamos testar, né? Vamos colocar à prova agora. Eu nem sei como que é a textura dela, vou passar pouquinho aqui primeiro. Nossa, ela é bem grossinha, gostei. Eu vou espalhar, deixa eu ver se o pincel tá aqui. Tá aqui. Vou espalhar com o pincel, bem devagarinho, com jeitinho. E, gente, o pincel tá deixando tinta. A ponta do pincel tá vermelha e tá ficando rosa a cola. Deixa eu espalhar com o dedo mesmo, pra não ficar rosa, porque eu não quero que fique rosa. Vou espalhar aqui e vou deixar secando pra ver o resultado depois. Pausa para o lanche. Chegaram mais insumos por aqui, dessa vez foram as capas. Daí eu tava medindo pra ver se vieram todas certinhas. Chegaram também mousepads e eu fui colocar mais miolo pra imprimir. Comecei a separar algumas coisas que já estavam prontas e as capas que eu precisava finalizar para poder começar. E lá vai eu para mais uma montagem de capas. Já contei para vocês que essa é a parte que eu mais gosto da encadernação, né? Não sei porquê, mas para mim é a parte mais satisfatória. Inclusive dessa vez eu decidi fazer por etapa para ver se era mais rápido e até que foi. Essa hora eu tava cortando os adesivos da guarda porque também tinha acabado os que eu já comprei cortados. E finalmente vamos furar tudo para poder encadernar. Então fiquem aí com a minha encadernadora laçando e espiral que vocês tanto me perguntam. Talvez no vídeo não dê para perceber, mas eu furo tanto os miolos como as capas com muita tranquilidade.
Depois eu fui para a parte de sublimação, que eu sempre deixo por último, porque como tem que ligar as prensas, aqui fica muito quente, principalmente com a prensa plana. Então eu sempre deixo essa parte por último. Separei ali todos os papéis das canecas, mousepad, porta-copos. E agora vamos sublimar. Por último, a caneca, para a gente finalmente finalizar a produção. Já estou aqui com todos os produtos finalizados. Aqui tem os blocos checklists, bloquinhos A7, desk planner semanal, canecas. Olha só como que elas ficaram. Aqui tem os porta-copos ou porta-canecas, né, que são os de MDF. Mini planner. Aqui eu tenho marcadores magnéticos. Já mostrei para vocês como que eles são por dentro, né? E tenho também cartelas de adesivos, tanto essa do Money como a Florida. Aí aqui eu tenho controle financeiro e cadernos A5, os dois modelos. Necessaires estão aqui, mousepad. Aqui embaixo, deixa eu tirar aqui para poder mostrar para vocês. Eu tenho prancheta, estão as duas aqui prontinhas já. E por último, o cardápio semanal. Aí agora eu preciso embalar todos esses pedidos, mas não vou fazer agora. Aliás, eu vou, mas vai ficar para o próximo vídeo que eu vou embalar junto com vocês.